Olha aí, vamos continuar o nosso assunto sobre os regimes contábeis, regime de caixa e de competência, fazendo mais um exemplo. Então, nós fizemos um exemplo onde a venda foi no mesmo dia do recebimento, e aí coincidiu os fatos, tanto pelo regime de caixa quanto pelo regime de competência. Depois, a gente fez ali um lançamento de uma venda a prazo, onde eu tive um momento no regime de competência da venda e depois do recebimento. E aí, no regime de caixa, eu só contabilizo o recebimento. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou falar de um recebimento antecipado, onde as mercadorias só serão entregues no futuro. Ou seja, o fato gerador da receita para a empresa vendedora acontece em um momento posterior ao recebimento. Entenderam? Bora lá na telinha, olha aí. 1º de março de 20x0. Recebimento antecipado no valor de 100 mil, referente a uma venda de mercadorias que serão entregues no dia 5 de maio de 20x0. Então, primeiro eu recebo, depois eu entrego. Então, pessoal, a gente tem uma forma de contabilizar isso, tá? Então, vejam que o recebimento antecipado quer dizer que ele teve o que nós chamamos, e vamos estudar no futuro mais ainda, ele teve uma receita antecipada, tá bom? Então, o que é que acontece? Vamos lá. Olha, vamos fazer pelos dois regimes. Então, primeiro, eu vou calcular aqui, fazer todo o procedimento pelo regime de competência. Olha aqui, regime de competência, tá? O que é que aconteceu? A receita só foi ganha dia 5 de abril. Fechado, pessoal? Então, lá no dia 1º de março de 20x0, eu recebi o dinheiro, a empresa, então eu debito caixa ou bancos, que isso aumenta o ativo no valor de 100 mil. E aí, pessoal, ele recebeu, e aqui você já está aprendendo sobre contas, aprendendo sobre lançamento. Então, a empresa recebeu o dinheiro, mas não entregou as mercadorias. Então, surge para ela uma obrigação de, no futuro, entregar essas mercadorias. Então, convencionou-se chamar essa conta de adiantamento de clientes. Então, adiantamento de clientes é uma obrigação que a empresa tem com o seu cliente de entregar uma mercadoria ou um serviço que foi ali acordado inicialmente e que, na maioria das vezes, já foi pago pelo cliente. Então, aqui eu vou colocar, acredita adiantamento de clientes no valor de 100 mil. Lembrando que isso é uma obrigação que a empresa tem com os seus clientes. Fechado? Então, esse é o lançamento do dia 1º de março para o regime de competência, tá? Teve recebimento, mas não teve a receita. Aqui eu tive o recebimento e a receita. Aqui eu tive a receita e o recebimento depois. Aqui eu já tive o recebimento e não a receita. Pronto, aí passa. Até por causa do espaço aqui. Tranquilo? Aí, quando a receita foi ganha? A receita foi ganha quando entregou a mercadoria no dia 5 de abril
de 20x0. Fechado? Então, nesse dia aqui, ó, dia 5 de abril de 20x0, nós vamos fazer o lançamento. Então, vou até colocar o inverso aqui para ficar melhor, para não confundir. Então, no dia 5 de abril de 20x0, a receita foi ganha. Então, pessoal, nesse caso, o que é que eu vou ter? A obrigação que eu tinha foi cumprida, eu entreguei as mercadorias, tá? Eu entreguei as mercadorias. Então, se eu tivesse uma conta, vou até colocar aqui, ó. Se eu tivesse uma conta aqui, ó, adiantamento de clientes, 100 mil. E aí, como ele entregou as mercadorias, foi aí encerrada a conta, tá? Então, eu debito adiantamento de clientes. Que isso diminui o passivo em 100 mil. Tá? E eu credito aqui a receita de vendas que aumenta o PL. Beleza, pessoal? Show de bola? Então vejam que eu tive aqui o tratamento dessa conta. No regime de caixa, é tranquilo. No regime de caixa, o que importa, meu amigo e minha amiga, é o recebimento ou pagamento. Então, quando o recebimento foi dia 1º, só vou ter um lançamento no dia 1º de março de 20x0. Eu vou debitar a caixa, que aumenta o ativo, e vou creditar a receita de vendas, que aumenta o PL no valor de 100 mil. Dia 5 não tem nada. E pelo regime de caixa, o que importa é o recebimento. Fechado? Então, algumas observações que eu deixo aqui para você, meu amigo, minha amiga. Primeiro, principalmente para quem já está mais avançado. Nestes exemplos, eu desconsiderei a baixa do estoque, quando ele está vendendo mercadoria, e o cálculo de tributos. É uma coisa que a gente vai ver no futuro, tá? Já e lembra disso. Segundo ponto, vejam, olha, você vai perceber que o regime de caixa é fácil. Não importa se ele, no momento da venda, da entrega da mercadoria, recebeu, se ele recebeu antes de entregar a mercadoria ou se ele recebeu depois de entregar a mercadoria. O lançamento é o mesmo. No dia o quê? Ele recebe o dinheiro. Virou aí? Então, o regime de caixa ele tem o mesmo lançamento, tá? Só que em dias diferentes, né? Ou seja, recebeu, ó, o que importa é o recebimento. Dia 1º, recebeu dia 31 e aqui recebeu dia 1º. Já no regime de competência, não. Aí o que importa é o quê? É o fato gerador. Então aqui eu recebi quando entreguei a mercadoria. Aqui eu primeiro entreguei a mercadoria, depois eu recebi. Tenho 2 lançamentos em datas diferentes. E aqui eu tenho o recebimento antecipado, depois eu entrego a mercadoria. Então, a depender do caso, o lançamento pelo regime de competência, eu vou ter aí datas diferentes. Fechado? E é isso que eu quero que você tenha em mente. Vamos estudar mais um pouco sobre os regimes contábeis. Olha, pessoal, importante para a sua prova e muito importante, tá?
Vale lembrar que isso que eu estou colocando aqui, eu estou falando de registro, tanto pelo regime de caixa quanto pelo regime de competência, mas tratando de receitas e despesas. Combinado? Pronto. Então, pessoal, só para a gente tomar cuidado, porque até por causa da explicação anterior, você pode interpretar diferente. Então, não é que não tenha lançamento, sim ou não. Esse sim ou não é se é o lançamento da receita ou da despesa. Fechado? Então, por exemplo, ó, receitas realizadas e ganhas. Ah, eu reconheço a receita pelo regime de competência. Se a receita foi recebida, eu reconheço a receita pelo regime de caixa. Nós vimos aqui. Se a receita foi realizada ganha, eu reconheço a receita pelo regime de competência. Mas se ela não foi recebida, eu não reconheço a receita pelo regime de caixa no dia que ela não foi recebida. Show de bola? Agora, receita não realizada, não ganha e recebida. Quer dizer que eu não reconheço a receita nesse dia que foi recebido, mas não entrega o produto. E eu reconheço a receita pelo regime de caixa. Por que eu digo isso? Porque nesse terceiro, por exemplo, você vai dizer, mas Felipe, quando ele recebeu, mas não entregou a mercadoria, pelo regime de competência você fez o lançamento. Fiz. Olha aqui um exemplo, tá? É esse terceiro exemplo aqui, eu fiz um lançamento. Mas o que eu estou querendo dizer com esse não é que não há o registro da receita. E realmente nessa data não há o registro da receita. A receita foi registrada em outro dia. Fechado? Beleza? Então a gente só tomar esse devido cuidado. Eu estou falando aqui de receita e despesas registradas de acordo com a data que ocorreu. Então, se realizou, ganhou e recebeu, registra pelos dois. A receita. Se ganhou, mas não recebeu, registra pelo competência, mas não registro de caixa nessa data. Se não realizou, mas recebeu, não registra pelo regime de competência, mas registra pelo regime de caixa. As despesas seguem o mesmo. Se a despesa foi incorrida, eu reconheço a despesa pelo regime de competência. Se foi paga, eu reconheço a despesa pelo regime de caixa. Então, eu posso ter os dois juntos. Se a despesa foi incorrida, mas não paga, eu reconheço a despesa pelo regime de competência, mas eu não reconheço a receita pelo regime de caixa nesse dia, porque não foi pago. E se a despesa foi não incorrida, eu não reconheço a despesa pelo regime de competência, mas reconheço a despesa pelo regime de caixa porque foi paga. Claro que no regime de competência vai ter um lançamento desse recebimento do dinheiro, mas esse lançamento não é o registro da despesa ainda, porque isso só vai acontecer no futuro, tá bom? No futuro. Fechado? Tranquilo? Olha aí, vamos fazer mais alguns exemplos. Olha aí. Então, pessoal, vamos supor que a empresa Aprovados S.A. teve as seguintes operações durante o ano de 20x0, tá? E aí eu vou analisar se reconhece pelo regime de caixa ou de competência. Então, primeiro, ó, gastos de R$1.000 com salários dos funcionários referente ao mês de março, sendo que o pagamento somente será realizado em abril. Então, aqui eu só vou identificar primeiro se é receita ou despesa, tá? Então, nesse caso aqui, como eu estou falando em gasto, isso é despesa. Aí, meu amigo, basta você lembrar, olha, pelo regime de competência, o que importa é o fato gerador, tá? Então, o salário é do mês de março, então quer dizer que os trabalhadores trabalharam no mês de março. Então, para a empresa, no final do mês, ela tem que reconhecer uma despesa de salário do mês de março, tá? Então, aqui, ó,
eu vou trazer uma despesa de R$ 1.000 no regime de competência para o mês de março. Tranquilo? Como só foi pago em abril, tá? Como só foi pago em abril, o que é que acontece? Eu só reconheço essa despesa pelo regime de caixa no mês de abril. Beleza? Então, para o regime de competência, essa despesa foi no mês de março. Para o regime de caixa, a despesa foi no mês de abril. Vamos contabilizando. Venda de mercadorias no mês de março por 2.000, sendo que 800 foram recebidos em abril e os outros 1.200 no mês de maio. Olha, se foi venda, isso está ligado à receita. Fechado? Pronto. Bom demais. Então, o que é que acontece, pessoal? Olha, como a venda foi no mês de março, ele quer dizer que as mercadorias foram entregues em março. Vocês já perceberam esse nome venda. Então, vai entrar 2.000 como receita no mês de março, valor de 2.000. Já o regime de caixa, o que importa é o pagamento ou recebimento. No caso aqui, recebimento. Então, em março eu não tenho nada, mas em abril eu recebi 800 e em maio eu recebi 1.200. Então, esses serão aí os meses de registro para esses itens. Ok? Pronto. C. Olha aqui. No mês de março, a empresa teve gastos com sua conta de água no valor de 250, que foi pago à vista no mesmo mês. Então, eu vou ter aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter despesa, tá? Eu vou ter aí despesa. Tranquilo? Como a conta de água é do mês de março, quer dizer que o fato gerador da despesa foi o mês de março. Então, pelo regime de competência, eu vou ter uma despesa de 250 no mês de março. E como ele pagou no mesmo mês, a minha despesa pelo regime de competência também é no mês de março. Tá bom? Também é no mês de março. D. Pagamento de 800 no mês de março, referente ao aluguel de um imóvel que será utilizado somente no mês de abril. Mais uma vez, pagamento, gasto está ligado à despesa. Tranquilo? Show de bola? Então, pessoal, se ele só vai usar no mês de abril, o fato gerador só acontece em abril. Então, a minha despesa pelo regime de competência vai ser só no mês de abril de 800. Já pelo caixa, como ele pagou no mês de março, essa despesa vai ficar 800 aí no mês de março, tá bom? No mês de março. Fechado? Combinado? Pronto? E aí, pessoal, ele pediu: calcule o resultado da empresa no mês de março pelo regime de competência e o resultado da empresa no mês de março pelo regime de caixa. E aí a gente vai ter que identificar cada item desse. Então, por exemplo, ó, eu vou aqui calcular o resultado pelo regime de competência. Eu vou ter receitas
E eu vou ter despesas. Vamos ver aqui, ó, o que é que eu vou ter? Ó, eu vou olhar só para março, tá? Então, eu tenho aqui 1.000 de despesa de março, regime de competência, e eu tenho 2.000 de receita no mês de março, tá? Além disso, eu tenho mais 250 de despesa do mês de março, e aqui não foi em março, já foi em abril. Então, eu vou ter receita de 2.000, eu vou ter despesa de 1.000 mais 250, que isso vai dar 1.250, tá bom? Então, como é que fica? Eu vou pegar aqui e calcular o meu resultado. Meu resultado, ele vai ser igual a 2.000 menos 1.250, que isso vai dar um lucro de 750. É isso que nós vamos ver em algumas questões. Eu já estou preparando para você, meu querido aluno e minha querida aluna. Fechado? Pronto. Bom demais. O que mais, Felipe? Olha, agora o resultado pelo regime de caixa. O que é que a gente tem? Aí vamos pegar aqui os valores, ó. Eu vou ter, vejam, março eu não tenho nada, certo? Aqui março eu não tenho nada. Eu tenho uma despesa de 250 e eu tenho uma despesa de 800. Então, receitas é igual a zero. Despesas é igual a 250 mais 800, que isso vai dar 1.050. E aí o meu resultado, nesse caso, do mês de março, que se fosse mês de abril era outra coisa, ele vai ser 0 menos 1.050. Então, isso vai dar menos 1.050, tá bom? Então, ele teve aqui um prejuízo. Combinado? Então, é isso que a gente está fazendo aí para você. Beleza? Excelente aí, bom demais. Então, basicamente o que a gente tem que identificar é se a receita ou despesa, qual mês ela está correspondendo. Vale lembrar que, como eu já falei e reiterei, tá certo? Regime de caixa financeira é bem tranquilo. Recebeu, pagou, entra naquele mês. Regime de competência não. Eu tenho que analisar o fato gerador, e o fato gerador da receita é a entrega da mercadoria ou a prestação de serviço, tá? E a despesa se foi incorrida ou não. Vamos ver aqui uma questão para a gente treinar. Olha o que ele diz. Suponha que, no exercício de 20x1, uma empresa tenha obtido, olha aqui, tenha obtido aí receitas no valor de 250 mil e realizado despesas de 175 mil. Pessoal, quando ele fala obtido receitas, competência, ocorreu o fato gerador, e realizado despesas, ocorreu o fato gerador. Em 31 de dezembro, o saldo da conta duplicadas a receber era de 25 mil e da conta despesas a pagar era de 18 mil. Com base nessas informações, o resultado do exercício apurado pelo regime de competência e pelo de caixa foi, respectivamente, de quanto? Tá? Então, pelo regime de competência, tá fácil. Eu vou pegar o quê? Ó? Eu vou pegar receitas
Quanto é? Ó, ele teve receita de 250 mil, menos as despesas de 175 mil. Tá? Eu vou ter aqui um resultado de 75 mil pelo regime de competência. Então, eu elimino as letras B, C e D. E pelo regime de caixa, pessoal, pelo regime de caixa, eu vou ter o seguinte, quanto é minhas receitas, olha, aí você vai ver o seguinte, se ele vendeu 250, mas ainda falta receber 25, pessoal, então minha receita vai ser pelo caixa, 250 menos 25. Porque ele quer dizer que eu vendi 250 e eu recebi, tá, 250 menos 25. Por quê? Se falta receber 25, os outros já foram recebidos. Então, 250, aqui ó, 250 menos 25, isso vai dar 225 mil. Menos as despesas. Pessoal, se eu tive despesa de 175, mas falta pagar 18, é porque eu paguei 175 menos 18 mil, tá? Quando eu fizer isso daí, vai dar 158 mil. Desculpa, 157 mil, tá certo? Pega aqui, ó, 175 menos 18. Não dá para diminuir 6, aqui fica 15 menos 8, 7. 6 menos 1, 5. E aqui 1. Então, menos 157 mil. Então, quanto é que vai ficar meu resultado? Aqui não dá para diminuir, fica 1, aqui fica 15. 15 menos 7 dá 8. Aqui não dá, fica 1, aqui fica 11. 11 menos 5 dá 6. Então, ficou 68 mil. O gabarito aqui, ele vai ser a letra A. Fechado? E aí nós concluímos aqui para você. Beleza? Show de bola. Mais uma questão bem preparada para a gente revisar toda a teoria. Fechado? Concluímos mais uma aula para você.